Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo falando das dores da alma. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito polêmica, que é o ciúme. Quem não tem, né? Meu nome é Deise Cereja, eu sou psicóloga e se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte e compartilha se você gostou desse vídeo, porque pode ser útil para muitas pessoas que enfrentam esse drama no relacionamento. O ciúme é uma emoção complexa que normalmente está relacionada a uma sensação de insegurança, medo, preocupação em relação a uma possível perda de algo ou de alguém que a gente valoriza muito. O ciúme surge quando alguém percebe uma ameaça. Essa ameaça pode ser imaginária ou real, de que algo de ruim vai acontecer, né? De que você pode perder aquela pessoa ou aquela coisa, né? Porque existem também, a gente vai falar lá na frente, de ciúmes de posses, de objetos, né? De casa, de coisas materiais. O ciúme pode se manifestar de várias formas. Um ciúme leve, que é até um mecanismo meio de proteção do relacionamento, né? Ou que isso também gera um certo zelo, um cuidado com aquilo que se preza. Pode ser um ciúme exagerado, né? Possessivo e disfuncional. E pode ser um ciúme que ele tira você do teu senso de controle das suas emoções e gera sofrimento. Você pode até não manifestar para o outro, mas você fica mal por sentir aquela insegurança o tempo todo. É preciso distinguir, né, os tipos de ciúme, como que a gente vai lidar com cada tipo de ciúme. Existe o ciúme, que é o ciúme romântico, né, que é o ciúme geralmente do nosso parceiro afetivo. E esse ciúme está diretamente ligada à questão sexual, né, de perder o afeto, de perder ali o interesse daquela pessoa por nós. Então, quando eu sinto uma suposta ameaça, né, desse interesse ser deslocado por uma outra pessoa, isso desencadeia na gente o ciúme romântico. Existe o ciúme social, que é o ciúme mais relacionado à preocupação de perder status, né? Então a pessoa tem uma certa evidência, né? Ou é uma celebridade, ou ela está inserida num meio onde ela é um destaque e ela pode perder essa admiração no ambiente social. Existe o ciúme familiar, que é o ciúme geralmente dos filhos ou dos netos, onde atenção, elogio e cuidado é destinado mais para um do que para outro ente, né? E isso gera sofrimento, desconforto e ciúme da pessoa que é frequentemente mais reconhecida ou mais elogiada. Isso gera muito conflito e muita desarmonia, né, da família, infelizmente. Tem ciúme de popularidade, né? Aquele grupinho na escola, né? Onde a pessoa é a popular e quem é mais de um comportamento tímido, introvertido, sente ciúme daquela popularidade que aquela pessoa ou aquele grupo se destaca. Né? Então vamos imaginar que tem vários grupos, né, de atividade física. Então, um grupo de esportes. E aquele time sempre ganha. Quem não ganha, sente provavelmente uma certa inveja e um certo ciúme daquele que se destaca mais ou que é mais popular. Existem também ciúmes hoje em dia, né, das redes sociais. A pessoa fica ali olhando, né, a rede social de uma outra pessoa e fica vendo o número de curtidas, o engajamento que aquela pessoa tem, o número de seguidores, enfim, e isso pode gerar um ciúme também. Ciúme retroativo, né? Quando eu fui pesquisar para falar aqui para vocês, eu nunca tinha pensado nessa palavra, né, ciúme retroativo, que é o ciúme do passado da pessoa com quem a gente está se relacionando, né? Então a pessoa fica ali com ciúme do que ela viveu já, ciúme daquilo que aconteceu no passado dela.
e que a torna uma pessoa ciumenta por uma coisa que já passou, né? E aí acaba também gerando conflitos e desgastes, o que não é nada bom, né, gente? Vamos combinar, né? Agora vamos falar um pouco das causas, né? O que acontece para ocasionar na gente esse sentimento de ciúme? O ciúme, ele está diretamente ligado a uma insegurança, um comportamento de insegurança. Eu não me sinto confiante o suficiente para garantir aquilo que eu nutro nos relacionamentos e onde eu transito, com quem eu me relaciono. Então, a pessoa com essa dificuldade de se sentir confiante o suficiente, ela é mais propensa a interpretar erroneamente as ações dos outros e acha que o relacionamento de outras pessoas com o seu par ou com o seu objeto de ciúme representa uma ameaça, né? Então ela fica o tempo todo achando que qualquer coisa que se aproxime daquilo que ela deseja ou de que ela tem pode representar uma ameaça. Experiências passadas traumáticas também ajudam a potencializar o ciúme como um mecanismo de defesa. Então, uma pessoa que passa pela traição, ela tende a ficar desconfiada e o tempo todo em alerta para evitar de novo passar pelo sofrimento da traição. E isso desencadeia um comportamento mais ciumento. Baixa autoestima. A pessoa não se sente merecedora ou não acredita que ela é o alvo de amor, de afeto, de consideração, porque ela mesma não acredita nela, então ela acaba desconfiando que aquilo não é verdadeiro e acaba tendo também um comportamento mais propenso a sentir ciúme do parceiro, né? Falta de comunicação também é uma das causas de gerar ciúme. Quando eu não combino ou quando eu não tenho clareza nas regras e nos limites das relações, eu posso pensar o que eu quiser. E quando eu vejo que essa falta de diálogo pode me gerar uma insegurança, eu também tenho uma propensão a ficar pensando nesse desconforto e gerando um comportamento ciumento. Comparações também. Né? Se comparar o tempo todo, ficar muito preso aos aspectos físicos, né? Ou, por exemplo, destaques sociais, destaques econômicos, né? Então a pessoa tem um carro mais bonito que o meu, a pessoa mora numa casa mais legal, né? Tem o corpo mais bonito, tem roupas mais bonitas, e aí você fica com uma certa sensação de que o outro vale mais que você. Né, porque está pautado muito nessas questões de materiais, né, essas questões mais físicas, concretas. E, enfim, os prejuízos que isso ocasiona, né, são inúmeros. Prejuízo relacionado à deteriorização do relacionamento, à quebra de confiança, a desenvolver um comportamento persecutório, né? Você fica ali o tempo todo querendo saber onde a pessoa tá, se sente ameaçada quando a pessoa some da sua vista, né? Fica desconfiada o tempo todo de que está sendo enganado, fomenta muito as ideias no seu imaginário, né? É lógico que experiências concretas dão indício de você trabalhar mais na contramão disso que pode representar para você um certo sofrimento. Então, a ajuda, né, da terapia é muito importante para o fortalecimento da autoestima e para você superar esse comportamento que é tão desgastante de sentir, né? Também tem um prejuízo na questão do isolamento social. A pessoa tende a ficar mais sozinha, mais isolada. Tem a depressão, a ansiedade, o estresse crônico, né? Porque a pessoa fica pensando e repetindo aquilo, né? Fica ruminando ali aquela dor que ela sentiu, que ela foi exposta. E desenvolver, como eu já disse, um comportamento controlador, né? De querer ter garantias de que ninguém vai ocasionar nenhum tipo de sofrimento para ela. Aí como que a gente lida, né? Tudo bem, me reconheço uma pessoa ciumenta. E aí, o que eu faço com isso?
trabalha, né? Trabalhar a autovalorização, o autoconhecimento, o fortalecimento da nossa autoestima, né? A terapia ajuda muito, é uma ferramenta muito valiosa para que a gente possa reconhecer o nosso lugar, para que a gente possa se acalmar, né, em relação a quem somos, essa aceitação de quem somos, né, e entender que ninguém é de ninguém, né? Ninguém é posse, ninguém é um objeto onde eu tenho que estabelecer um controle e um cuidado específico, porque senão aquela pessoa vai me causar mal, né? Então, é difícil da gente compreender isso quando a gente está imerso na dor do ciúme, né? Quando a gente está tomado por essa desconfiança, né? Que ela é avassaladora. Mas a gente consegue vencer, entendendo as causas, entendendo a origem, a gente vai devagarinho se fortalecendo e desconstruindo a imagem daquela pessoa ciumenta, e reconhecer os seus valores ajuda você a se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Praticar a empatia, né? Aquilo que a gente não quer pra gente, a gente também não faz pro outro, né? Seja tanto no sentido do destino do ciúme, quanto na provocação de comportamentos que geram insegurança no parceiro, né? Então, não custa a gente conseguir também transmitir confiança para o outro, respeitar a fragilidade, a vulnerabilidade do outro. Se eu começo um relacionamento com uma pessoa que já foi traída, eu tenho que ter um certo cuidado a mais, porque ela já tem aquela ferida. Então, a minha sensibilidade, a minha empatia auxilia a pessoa na superação daquela dor. Então, a gente desenvolver essa empatia, de saber se colocar no lugar do outro, para poder facilitar o processo do outro. Afinal de contas, gente, é para isso que a gente se relaciona, né? É para um ajudar o outro, é para um fortalecer o outro, né? E ser fortalecido também, e ser ajudado também, é uma troca. Tem que haver reciprocidade, tem que haver cumplicidade, parceria, para que a gente possa crescer junto na qualidade do relacionamento que a gente estabelece, seja um relacionamento conjugal ou seja um relacionamento de amizade. Evitar comparação, evitar elogios assim exagerados, um excesso, né, de atenção com outras pessoas que nem significam tanto assim. E desenvolver um pensamento racional, né? Quando internamente a gente tiver com uma desconfiança, perguntar se aquilo tem fundamento, se aquilo é de fato real, para que eu me preocupe, né? Ninguém quer ficar vulnerável dentro de um relacionamento, ninguém quer ficar exposto a ser traído, a sofrer, a ser enganado, né? Mas também fazer essa pergunta: isso procede de fato? Isso, será que é coisa da minha cabeça, pelas coisas que eu já vi, pelas coisas que eu já vivenciei, ou se isso está acontecendo verdadeiramente? E chamar para uma conversa, né? O diálogo resolve tudo, né? A gente tem que aprender a falar das nossas inseguranças e contar que o parceiro esteja ali genuinamente querendo aliviar nosso sofrimento. E se é o contrário, se você é alvo do ciumento, também tentar de alguma maneira compreender, chamar para uma conversa e explicar que aquilo que ele está sentindo é infundado. Eu espero ter ajudado, né? Tô te falando de todo o meu coração, de uma pessoa que já passou por essas experiências, né? A minha vivência, tanto de consultório e tanto quanto pessoa humana, né? Eu já tenho bastante conhecimento para falar sobre o quão disfuncional é o sentimento do ciúme e o quanto que ele gera de sofrimento, de dor, de angústia, né? Porque a pessoa destrói a vida, né? Ela destrói o relacionamento, ela se destrói quando ela é tomada pela dor do ciúme. Até o próximo vídeo e eu espero que você curta esse vídeo e compartilhe aí com quem precisa prestar um pouco mais de atenção nesse comportamento tão prejudicial para as relações.
Muito obrigada, até o próximo.